acho que está todo mundo sabendo, né? Mas caso alguém não esteja, o Marçal chamou o candidato Boulos e o candidato Nunes para participarem do que ele chamou de entrevista de emprego. Ele se coloca na posição de... Ele inclusive falou hoje na live que ele foi... Como é que é o nome do cargo? Instrutor de RH? Hã? Recrutador de RH, exatamente. E falou várias vezes que ele era jornalista. Então, enfim, essa eu não estava sabendo, mas já tá tão precário o negócio que mais um, menos um, né? Mas ele disse que foi recrutador de RH, e é claro, não é aquela fanfarronice que é tão peculiar do Pablo Marçal, ele se colocou na condição ali, parecia aquele programa do Justus, né, e do Dória, você tá demitido, você tá contratado, enfim. Ele não falou só se admitiu o Boulos, né? Então, ele não falou que... Até porque o outro adversário, ele não conseguiu, o outro candidato, ele não conseguiu entrevistar, né? Vamos mostrar o primeiro trechinho, então, Thiago, pra gente ver? Inclusive, teve apoiadores meus que aconselharam, não vá a esse lado, como eu vi que teve apoiadores seus que também te criticaram por isso. O que a gente tem que ter em mente é que eu, se fosse levar pelo pessoal, seria a última pessoa a topar esse convite, até pelos ataques que sofri da tua candidatura no primeiro turno. Mas eu não me movo por mágoa, por ressentimento, eu me movo na política por um propósito, que é fazer a vida das pessoas melhor, é lutar por mudança, e é por isso que eu estou aqui hoje. E, goste ou não, você teve mais de 1.700.000 votos de paulistanos. Eu sei que muita gente, aliás, a maioria das pessoas que votaram em você, votaram pela mudança. Assim como eu, querem a mudança na cidade de São Paulo. Eu tenho a convicção que eu vou ganhar essa eleição. E, governando São Paulo, eu vou ter que governar para todos, inclusive para mais de 1.700.000 pessoas que votaram em você. É por isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente mostra outros trechos. Desde o surgimento do convite, né, houve todo tipo de análise e conclusão, né? Se vai, é ruim porque legitima uma figura como o Pablo Marçal, dá autoridade para uma figura que, enfim, fez o que fez durante o primeiro turno, né? É bom para um, não é bom para outro, é um erro, é um acerto. Qual que é a avaliação que a senhora faz da ida? Ele acertou? Tinha que ter ido ao encontro do Marçal? Porque não é uma decisão fácil, né? Depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, né? Não é, que teve o documento falso na sexta-feira à noite antes do primeiro turno, que ele disseminou, dizendo que o Boulos tinha sido internado, enfim, e depois, né, o documento era tão frágil que em meia hora tudo aquilo ali foi derrubado, mas um negócio grave, né? Não é uma discussão qualquer entre adversários, né? Um negócio muito grave que aconteceu. Tinha que ir, acertou, era melhor ter passado sem essa... Olha, eu acho que ele acertou em ter ido, justamente porque ele precisa, né, o nosso candidato e todos nós precisamos dialogar com aquelas pessoas que votaram no Pablo Marçal no primeiro turno. E nada melhor do que fazer isso numa live chamada pelo candidato. Então, eu acho que é uma estratégia, né, de conseguir dialogar com esse público. E eu entendo também, né, as pessoas terem falado sobre legitimar e tudo mais, mas eu acho que nesse diálogo que teve, porque, de fato, essa live foi um diálogo, né? Foram perguntas, tiveram respostas, teve respeito. Sim, mas a gente só ficou sabendo depois, né? Porque antes você podia esperar, assim, tudo, né? Ou, né? Assim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Ninguém... Acho que até o Boulos estava tenso no começo, né? Natural, né? Porque, enfim, você vai para um... não sei se foi o pico, mas a hora que eu olhei lá tinha 500 mil de pessoas assistindo a live, né? Então, assim, você põe a cara lá e assim, só Deus sabe o que vai vir, né? E pode vir tudo, né? E, assim, eu não sei se você tem essa marca, mas, assim, em 2020, que foi a minha primeira eleição, entrou a pandemia. Então, tiveram muitas lives, né? Sim. Eu não era uma pessoa que fazia live, eu acho que nem sei quando surgiu exatamente essa coisa de live no Instagram. Mas, assim, depois que você aperta o botão de iniciar, tudo pode acontecer. Já era, então. Mas eu acho que essa coragem que o Boulos tem, né? Essa coragem de se colocar, de enfrentar os debates, eu acho que isso é bom para a democracia. E justamente para desmascarar, né? Viu, Marçal? Você não precisa ser esse personagem que você foi na eleição. Basta você falar suas ideias e tudo mais. Então, eu acho também
foi um momento de reconciliar nesse sentido e mostrar que a política pode ser um lugar onde as pessoas debatam sobre assuntos, sobre os problemas. Então, eu acho que foi acertado o Boulos ir pela tática eleitoral, e também porque a gente precisa vencer, né, ou perder na disputa política de ideias. É assim que a gente se move na política, e não na cadeirada, e não em excluir... Assim, ele é uma expressão, ele foi uma expressão nesse primeiro turno de várias pessoas, né? Mais de 1 milhão, né, de pessoas, 1.700.000, né, que votaram nele. Então, a gente também precisa dialogar, porque a partir do momento que Guilherme Boulos for prefeito, ele vai ter que dialogar com todas as pessoas. Quem votou nele, quem não votou nele, quem votou no Nunes, quem votou no Marçal, quem votou na Tabata, ele vai ter que governar. Da mesma forma, quando a gente é eleito vereador, eu represento 12 milhões de habitantes. Tem que dialogar com essas pessoas. Então, eu acho que foi positivo nesse sentido ele ir lá e conversar. Acho que mais pelas pessoas do que necessariamente pelo Marçal. E mais pelo momento crítico, porque não é que ele teve vários debates com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes fugiu e de debates até da grande mídia, né? De lugares importantíssimos, né? Como que um prefeito da maior cidade da América Latina não vai aos debates, né? Assim como o Bolsonaro fez. É uma tática bolsonarista, né? Que é a negação do debate, do contraditório. Então, eu acho que o Marçal chamar o Boulos e o Boulos aceitar é uma coisa de demonstrar. A política, ela existe, né? Nesse debate de ideias, mesmo quando são divergentes, mesmo quando são adversários. E o Boulos coloca muito bem. Eu seria o primeiro a ter motivos de não vir, porque ele foi o mais atacado, principalmente pelas fake news e pelo Marçal. Mas eu vou fazer isso pelo exercício da democracia, que é custoso, né? Assim, é custoso. Imagina, pra mim, às vezes, estar na Câmara, ter que ouvir algumas coisas e ter que ouvir. Respeitar e aí falar na minha vez, né? Eu acho que é assim que a gente vai construindo. Mas a gente não pode também... A gente vai fazer várias análises depois, né? Depois da eleição, depois do que foi, etc. Mas foi algo inédito. Não dá pra dizer que não foi. Né? Uma live mostra a força das redes sociais também. Porque ele não é uma instituição, ele não é um jornal, ele não é um canal de TV. Então, é algo que a gente vai ter que refletir muito sobre a tecnologia, sobre a política, sobre as redes sociais. Acho que tem muito caldo para manga. Mas, a princípio, eu acho que foi positivo por isso, né? Porque nós precisamos de voto, né? Em que lugar a gente consegue votos? No lugar onde tem os eleitores de uma pessoa que não votou no Boulos, né? E o Marçal foi muito xingado até, né? Pelos seguidores dele. Não sei se você... Eu cheguei a abrir as redes dele. Pessoal, você não tem que falar com comunista, você não tem que falar, é um absurdo você dar palanque. E ele se colocou naquela posição de entrevistador. De recrutador, né? De recrutador do RH. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.